fogo agora não vai apagar não, pastor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. É com muita alegria, meus irmãos, que estamos reunidos aqui nesta manhã para darmos início a mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos estar estudando a lição de número 10. Porém, antes de nós orarmos, dando abertura a esse trabalho, eu quero avisar a todos os nossos irmãos que a nossa loja da CPAD, ela já está aberta e atendendo os irmãos, recebendo os irmãos que precisar de algum material, alguma lição, qualquer material na CPAD, pode ir lá, pode procurar o nosso gerente, que é o presbítero Daniel Silva, congrega aqui na sede conosco, e ele estará pronto a receber os irmãos, ok? Inclusive, dando o devido desconto, tá bom? Não deixe de visitar a nossa loja, porque nesse momento de reabertura, a CPAD está de braços abertos para te receber. Então, nós vamos orar agora. Logo após, vamos passar para o nosso superintendente, evangelista Irmão Silas. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por esta manhã, quando nos reunimos, Senhor, para mais uma vez estudarmos e aprendermos a tua palavra. Senhor, vem usar aqui os professores, pastor Isidro, Irmão Silas, pastor Ademir, que estará aqui também ministrando. Senhor, toma a direção, fale conosco, meu Deus, que nós possamos ser mais uma vez edificados nesta manhã, para a glória do teu nome. Te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Silas. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais essa lição que nós vamos estudar nesta manhã. Como o pastor Alceval falou, nós vamos dar início à lição de número 10, que tem por título A Intercessão pelos Efésios. Inicialmente, nós vamos entoar o hino, um dos hinos seja sugerido na lição de hoje. Normalmente, o comentarista, eles colocam 3 hinos, mas nós vamos apenas cantar o hino de número 577. 577, que estará sendo acompanhado pelo teclado, pelo irmão Eliel. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te farás o Senhor, atendendo a oração que o aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração,
coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Graças Aleluia, a Deus. glória a Jesus. Nesse momento, nós vamos fazer a leitura da lição de hoje. Ela está baseada na carta aos Efésios, Textual, né? a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3, a partir dos versículos 14 e 21. Vou repetir. Efésios 3, capítulo 3, versículos 14 a 21. Antes disso, vamos verdade prática, né? Agora vamos com a verdade prática. O pastor Isidro vai ler a verdade prática, o textuário, Isso. e o pastor Ademir em seguida estará lendo a verdade prática. Aí nós vamos depois dar continuidade à leitura do texto. Muito bem. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer, queridos irmãos, mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus. E o textuário está em Efésios 3, versículo 14 e 15, que diz: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. E a verdade prática, verdade prática, convidamos o pastor Ademir para fazer a leitura, por favor. Glória a Deus. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Muito bem, Amém. Graças a Deus. Então, prosseguindo, nós vamos fazer a leitura do texto, como de costume. Nós vamos ler o primeiro, os demais irmãos vão ler sucessivamente os versículos seguintes. Maravilha. Diz Efésios 3, 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Todos. Essa glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, o pastor Ademir vai fazer mais uma oração, em seguida o pastor Isidro já pode dar início à ministração da aula. Glória a Deus. Oremos. Amado Deus, em o nome do Senhor Jesus, mais uma vez estamos, ó Deus amado, perante a Tua presença, Senhor, e através da Tua palavra, poder ministrar, Senhor, poder estudar, ó Deus amado, poder aprender um pouco mais. Nós oramos a Ti que o Senhor use os Teus filhos como instrumento e que também, Senhor, esta lição possa, meu Deus, estar, ó Deus, colocada através do Teu Espírito Santo no coração de cada um daqueles que, a partir deste momento, passa a participar dessa escola dominical. É o que nós pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.
Muito bem, meus irmãos, vamos dar prosseguimento. Hoje, uma lição especial. E essa lição, ela tem os seguintes tópicos. O tópico 1 tem como assunto corroborados com o poder do Espírito. O tópico 2, arraigados e fundados em amor. O tópico 3, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Eu convido o evangelista Silas para ler para nós o objetivo geral, por favor. O objetivo geral diz: aprender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Ok, maravilha. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. 2, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor. E 3, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Queridos irmãos, agora nós vamos dar prosseguimento com o pastor Ademir, que nos honra com a sua presença nesta escola. Ele vai ler para nós a introdução da lição. Pastor Ademir, é com o senhor. A introdução nos diz o seguinte: após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir também sobre a oração intercessora do apóstolo é o tema desta lição. Muito bem, pastor Ademir. Graças a Deus, eu quero pedir ao irmão Silas para fazer alguns comentários, se quiser fizer. Não, pastor, vamos para frente aí, apenas dizendo que Paulo tinha esse zelo, pela igreja de Éfeso, como os demais na época do seu ministério. Ok, queridos irmãos, observe bem que quando nós lemos a carta, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, vamos ver que aqui no capítulo 3 é a segunda oração que ele faz, irmão Silas. Viu? Isso. A primeira oração está em Efésios capítulo 1, versículos 16 e 17. Interessante, só para clarear as ideias, na primeira oração, Paulo ora para que Deus abra o entendimento, para que Deus ilumine a mente dos irmãos de Éfeso, para que eles entendam o plano, o projeto de Deus para as suas vidas. Já na oração aqui, que é o assunto da lição de hoje, do capítulo 3, verso 1 ao 13, do capítulo 3, versos 16 e 19, nós encontramos o apóstolo Paulo orando para que o Espírito Santo, para que Jesus Cristo fortaleça, para que os cristãos sejam cada vez mais fortalecidos interiormente. E é sobre isso, irmão Silas, que nós vamos falar. Muito bem, queridos. Tópico 1. O tópico da nossa lição tem como tema corroborados com o poder do Espírito. Eu vou ler a introdução, depois o pastor Ademir vai ler 1.1, viu, pastor Ademir? A introdução diz: o apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Primeiro, o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Observem, queridos irmãos, que na oração do apóstolo Paulo ele pede duas coisas. Primeiro, que o Espírito Santo fortalecesse, o homem interior, isto é, o ser interior dos irmãos de Éfeso, e que Jesus Cristo permanecesse habitando continuamente nos corações dele. Irmão Ademir, é com o senhor. 1.1, as riquezas da sua glória. Subtópico 1, as riquezas da sua glória. Isso. Paulo apresenta sua oração confiado nas riquezas da sua glória, ou seja, as riquezas da glória de Deus. Isso. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, isso no capítulo 1, versículo 17. Certinho. Cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro das ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Muito bem, pastor Ademir. Vamos ouvir o
o Silas, né, o professor Silas, com as suas considerações? Pastor, olha só que interessante. O apóstolo Paulo, depois de ter recebido a revelação do mistério que estava oculto na época, tanto ele como os profetas, ele ficou tão empolgado de conhecer as riquezas espirituais que ele pedia a Deus para que a igreja de Éfeso soubesse esse mistério, compreendesse, aprofundasse esse mistério. Então, ele queria que a igreja tivesse esse conhecimento também, embora a igreja já estava em andamento, mas ele queria mais e mais que a igreja se aprofundasse nas riquezas espirituais, que ele já tinha esse conhecimento. Então, ele tinha esse zelo pela igreja. E um detalhe, irmão Ademir, queridos irmãos, que eu quero fazer, e quero levantar aqui, é que o versículo de número 14, Paulo inicia a oração dizendo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Né? E observe a expressão, por esta causa. Do que Paulo está falando? Paulo está se referindo ao que ocorreu, né, nos versículos anteriores, que foi o quê? Que o plano de Deus de salvação, não é? Aí ele revelado, isso, foi revelado, plano esse, irmão Ademir, que diz respeito a quê? A judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo. Agora, Paulo se preocupa, né, para que estes, né, irmãos, judeus e gentios que fazem parte do mesmo corpo agora, sejam edificados, sejam fortalecidos, sejam, digamos assim, revestidos do poder de Deus para, obviamente, não é, se tornarem uma bênção para a glória de Deus. Você tem alguma coisa mais a dizer? Não, pensava, não sei. Alguma coisa? Está tranquilo, né? Muito bem, meus amados irmãos, estamos aí no tópico 1, né? Corroborados. A expressão corroborados quer dizer fortalecidos, fortalecimento, né? Fortalecer. É isso que o apóstolo está dizendo. Olha, peço ao Pai que o Espírito Santo fortaleça, né, cada irmão, para que eles possam ser uma bênção para a glória do Pai. Vamos passar para 1.2, né, que é fortalecidos com poder. Muito bem, tópico 1.2. Irmão Ademir, por favor, você pode ler para nós? Fortalecidos com poder. Isso. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Isso. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente, que habilita, melhor dizendo, a única força que habilita o crente a se manter firme, advém do Espírito Santo. Aleluia. Que atua no homem interior e capacita o crente a preservar, a manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Muito bem, professor. Então, observe, meus irmãos, que o item 2 do tópico 1 vem descrever a razão por que o apóstolo Paulo ora. Não é? O senhor pode fazer alguma observação? Não, eu fico admirado, pastor. Paulo, sendo conhecedor desse ministério, ele não foi egoísta. Isso. Olha só, ele não é egoísta, pastor Ademir. Ele procura que a igreja, ele tem zelo e ora para que Deus mostre também essas profundidades para aqueles irmãos de Éfeso, para que a igreja seja mais operosa, mais poderosa. Então ele tem esse zelo e ele não foi egoísta, não, ele queria disseminar esse mistério dentro da igreja. É verdade, é verdade. E o que chama a atenção, irmão Edmir, que na oração dele ele pede que o Espírito Santo, olha só, fortaleça, dê graça. Por que o apóstolo Paulo pede isso? Porque, queridos irmãos, é somente através do poder do Espírito Santo que o ser humano, que nós como crentes salvos em Cristo, teremos condições de vencer as batalhas, teremos condições de sermos instrumento de bênçãos para a glória de Deus.
Irmão Ademir, eu queria chamar a atenção, quando Paulo diz, né, ora, pedindo que a igreja em Éfeso fosse corroborada pelo Espírito Santo no homem interior, Paulo aqui não está dizendo que o Espírito Santo não habitava. Sim. Paulo está dizendo o seguinte, que o Espírito Santo que habita nos cristãos aí em Éfeso, esse Espírito tenha mais preeminência. É tanto que, isso é ponto pacífico, que se nós formos para Efésios 1, 13 e 14, lá diz que todos são templo, são morada Do Espírito Santo. são selados pelo Espírito Santo, né? Lá em 1 Coríntios 6, 19, diz, não sabem vós que sois o templo do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo habita em nós. Agora, a oração do apóstolo Paulo foi para que o Espírito Santo, que já habitava nos crentes, né, os fortalecesse, os ajudasse, os desse força. Agora, queridos, para que isto ocorra, é necessário dar lugar ao Espírito Santo. Eu queria convidar o irmão de mim, enquanto ele procura primeira carta aos Coríntios 6,19 para ler para nós, né? Eu queria frisar o seguinte, observe, o Espírito Santo, queridos, é o nosso fortalecedor. É Ele que nos torna mais firmes por meio do seu poder no ser interior. Essa expressão ser interior quer dizer lá no íntimo, na alma, no espírito. Repito, somente através do poder do Espírito Santo é que eu e você, que nós conseguiremos avançar, progredir, crescer e tomar posse daquilo que Deus tem preparado para nós. E o que o irmão Ademir vai ler, vai comprovar que eu e você, nós temos o Espírito Santo. Lê para nós, por favor. A carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo Isso. 6, versículo 19, confirma assim: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, Muito bem. que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Muito bem, então o Espírito Santo habita em nós. Então, quando Paulo ora, né, o pedido do apóstolo Paulo para que a igreja fosse corroborada com poder pelo Espírito no homem interior, o que Paulo está dizendo? Olha, Deus, Pai, que o Espírito Santo, que já habita nos cristãos, tenha espaço para atuar, para operar, para fortalecer, para guiar, para orientar. Porque Paulo sabia que era essa a única forma de aqueles irmãos serem vitoriosos. E a mesma coisa acontece comigo e com você, minha irmã, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo. Dê lugar a Ele, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu ser. Ele vai te dar graça, vai te dar ânimo, vai te encorajar, vai abrir o teu entendimento para você compreender as maravilhas de Deus. Não é isso, meu? Perfeitamente. E para fechar esse ponto, que nós estamos falando demais, né? Eu gostaria de convidar o pastor Ademir mais uma vez também. Prepare-se aí, Gálatas 5:22, né? Para que nós entendamos o como é importante que o Espírito Santo cada vez mais tem espaço em nossas vidas, nos fortalecendo. Gálatas 5:22 está aqui, viu? Pode trocar aí. Não está aí, não? Então eu vou ler aqui, ó. Em Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito, né, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Então esse fruto do Espírito, ele é produzido, óbvio, por quem? Pelo Espírito Santo. Até porque Isso. é fruto do Espírito. Fruto. Então o que ocorre? Só teremos condições de sermos cristãos, né, alegres, cheios de paz, longanimidade, benignidade, termos esses frutos através do Espírito Santo. Então é isso que Paulo insiste, né, irmão? Vamos, sobre esse ponto aqui, eu quero crer que está fechado, né? Mas ainda, aí em Romanos 8:26, irmão Ademir, Romanos 8:26, o senhor pode ler para nós aí, por favor? Muito importante esta referência bíblica. Isso. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, nos diz: o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Muito bem. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Isso. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Frisando que há traduções que diz que o Espírito nos ajuda, né, nas nossas fraquezas. Né? Ou seja, ele nos ajuda. Interessante, pastor, se me permite, Fica à vontade. essa ajuda do Espírito Santo, inclusive, é como que ele toma parte, ele pega junto,
Muito né? bem. A expressão no original significa que não apenas nós deixamos para que o Espírito Santo, Deus, faça por nós, Isso. mas Ele nos ajuda. Nos ajuda. Ou seja, é como se nós fôssemos conduzir um objeto pesado, né? Ele junto conosco nos ajuda a prosseguir e a conduzir. Em outras palavras, né? A única força, queridos irmãos, que habilita o crente a se manter firme, advém somente do poder do Espírito Santo na sua vida. Por isso, abra seu coração, deixe o Espírito Santo trabalhar e você verá o quanto Deus vai fazer na sua vida. Muito bem, vamos continuar, né? Vamos passar para o item 3, né? Ainda estamos no tópico 1, corroborados com o poder do Espírito Santo. Item 3, habitados por Cristo. Pode ler para nós, por favor, Maria? Subtópico 3, do tópico 1. Isso. Habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos. Muito bem. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. Ok. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken, significa habitação permanente em oposição à habitação temporária. Isso. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Muito bem. Assim, o ensino apostólico ratifica que, sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Muito bem. Observe, querido, que a oração do apóstolo Paulo, primeiro, é para que o Espírito Santo fortalecesse o interior dos irmãos. Segundo, para que Jesus Cristo não só apenas visitasse, não só apenas fosse um hóspede, mas que permanecesse como Senhor. É com o Senhor, pastor. Seria uma constante que Paulo queria, né? Queria que os irmãos sentissem a presença de Deus através do Espírito Santo. E quando você tem a presença de Deus através do Espírito Santo, você é um crente avivado. E você sendo um crente avivado, você contagia a toda a igreja avivada. Então ela vai ter poder para avançar contra as forças do mal. Você vai ter coragem para enfrentar as vicissitudes da vida, os problemas da vida, as dificuldades, porque você tem a presença do Espírito Santo e tem o poder de Deus na sua vida. É isso que Paulo queria, e que fosse uma constante. Não era só no momento, não, constantemente. Interessante, irmão Silas, que lá no Evangelho de São João, o pastor Ademir, no capítulo 14, versículo 23, está aí na relação que eu passei para o senhor, deixa bem claro isso, que o propósito de Jesus Cristo, meus amados, não é simplesmente visitar de vez em quando, marcar uma presença eventual, não, ele quer morar, através do Espírito Santo, ele quer fazer morada permanentemente, não só ele e o Pai, é isso que está escrito aí, né? Sim. Evangelho de João, capítulo 14, 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Acho que viremos, né? Então, olha, o que Jesus falando? Ó, se alguém me ama, se alguém me serve, se alguém de fato me reconhece como Senhor e Salvador, isso quer dizer o texto. Isso. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Aí no original, morada tem a ver com permanência, algo continuado. Então, Paulo orou, queridos irmãos, para que Jesus fosse um habitante contínuo, permanente nos corações dos irmãos ali de Éfeso. Por quê? Porque era a única forma de aqueles irmãos serem abençoados, vitoriosos, entenderem o plano, entenderem o querer de Deus para as suas vidas. Ainda, uma das razões porque Paulo orou para que Jesus habitasse os corações dele é porque sem Jesus não tem jeito. Lá em João 15,5, não é, pastor Emílio? Lá em João 15,5, olha o que diz João 15,5. Diz claramente, olha o que Jesus disse. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Detalhe. Porque sem mim nada podereis fazer. Temos que ter Jesus.
né? Não apenas temporariamente, eles têm que estar reinando em nossos corações como Senhor. Ele tem que estar no controle de todas as coisas. E quando isso acontece, meu irmão, pode ficar tranquilos. Problemas, obviamente, teremos, mas teremos a graça, a misericórdia, o amor, teremos a proteção, teremos Jesus, o bom pastor, nos ajudando. Pastor Isidro, Sim, não, querido. é importante também entender que a preocupação do apóstolo Paulo, que a igreja não é apenas um encontro social, embora que importante, mas não é apenas um movimento social ou um movimento temporário, Isso. Mas é uma vida constante. Constante, na adoração. Na reunião, até porque também, ao fato de nós estarmos à nossa casa ou longe do templo, nós continuamos a ser a igreja do Senhor. Isso, muito bem. Habitado do Espírito Santo, né? E Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei. Mateus 18, versículo 20. Para fechar esse ponto, eu convido mais uma vez ao pastor Ademir para ler Apocalipse 3:20. Enquanto ele procura, eu quero dizer para os irmãos, a expressão, não é? A expressão ser interior, a expressão coração na Bíblia, sempre se refere ao centro das emoções. E é o equivalente à expressão homem interior. Quando fala coração na Bíblia, está falando do centro das emoções, dos desejos, o homem interior. E esse homem interior só será bem sucedido, só terá equilíbrio, só alcançará aquilo que Deus tem para ele, se estiver Jesus reinando como Senhor, está no controle de sua história. Lê para nós aí, Apocalipse 3, versículo 20. Olha só o que Jesus disse para você, amigo e irmão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então, Jesus está às portas, ele quer entrar no seu coração, ele quer fazer morada, não é? Receba ele, né, como Senhor da tua vida, e você vai ver que as coisas vão mudar. Vamos dar prosseguimento, né? Então vimos aí o teor da oração do apóstolo Paulo. Primeiro, ele pediu para que o Espírito Santo fortalecesse, não é, os corações dos irmãos de Éfeso. Segundo, para que Cristo habitasse permanentemente. Você pode fazer a síntese para nós aí? Ele diz assim, o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Isso, muito bem. Dando prosseguimento, passamos agora para o segundo tópico, que tem como tema arraigados e fundados em amor. A introdução desse tópico diz, o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Então, vocês notam que Paulo ora, primeiro, para que o Espírito Santo fortaleça os irmãos no homem interior, isto é, no seu ser interior. Segundo, versículo 17, para que Cristo habitasse, isto é, tivesse uma habitação permanente, não é? E versículo 17, e para que eles fossem arraigados, alicerçados em amor. Foram 3 pedidos, pastor. Primeiro, ser fortalecido no Espírito Santo. Segundo, Cristo habitar permanentemente. Terceiro, eles serem arraigados, alicerçados, fundamentados no amor. Queridos irmãos, é isso que temos que orar pelos nossos irmãos, para que o Espírito Santo fortaleça, para que Jesus cada vez mais seja Senhor absoluto e para que nós vivamos a essência do cristianismo, que é o amor. Pastor Ademir, por favor, 2.1. O comentarista destaca assim, amor, a virtude cristã. Muito bem. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muito bem. O que frisa 1 João 4:8. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, conforme mostra Mateus. O sinal dos discípulos de Cristo,
a prova de filiação com Deus e deve ser expresso, ou seja, esse amor, por meio de atitudes concretas. Muito bem. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver na igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Professor Silas, é com o senhor os comentários. Pastor, eu admiro bastante essa atitude de Paulo. Acho que Paulo, entre os discípulos, provavelmente, ele era um dos mais conhecedores desse amor de Deus. Isso. Uma gratidão. Olha, ele perseguia a igreja. E, de repente, ele se sente perdoado. Que coisa, Foi chamado pelo próprio Cristo a participar da salvação. Então, ele tinha uma segurança, ele tinha uma profundidade, ele tinha, assim, ele tinha nele um amor muito grande. E ele queria transmitir, queria que a igreja, os irmãos, assim, compreendesse esse amor da igreja, que o amor é um dos pilares da igreja, conforme diz o primeiro texto aí, né? Então, ele queria que a igreja compreendesse, se aprofundasse mais nesse amor. E a igreja tem esse amor, irmão, ela é fácil, ela fica leve para continuar a sua jornada na terra. Então, Paulo, ele falava isso com muita autoridade, com muita segurança, porque ele foi objeto do amor de Deus. E sobre esse amor, nós encontramos referência, viu, Mademir, aí, no Evangelho de São João, onde o próprio Jesus Cristo, né, ordenou, disse para os discípulos que a marca, o que diferenciava o ser ou não discípulo, o ser ou não seguidor de Cristo, era exatamente esse tipo de amor. Lê para nós aí, por favor. João, capítulo 13, por favor. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 13, versículos 34 e 35, que nos diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos irmãos, eu sei que não é fácil, eu sei que digamos assim, que é complicado, aliás, porém é ordem, é mandamento do Senhor, e a Bíblia diz que nós podemos sim viver este amor. Tem uma passagem na Bíblia, que eu vou até adiantar, que está em Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, se eu e você, se nós somos o templo do Espírito Santo, portanto, nós temos, obviamente, que ter esse amor de Cristo em nós. Verdade. E esse amor que aqui Paulo orou para que os irmãos fossem fundamentados, embasados, edificados, ele tem a seguinte característica, que está em 1 Coríntios 13, 7, que diz: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse amor que Deus quer que nós vivamos. Repito, não é fácil, porém nós temos o Espírito Santo que nos capacita a viver, a lutar, a nos esforçar, a vivenciar essa realidade. Cada dia perdoando, cede aqui, cede acolá, não é, irmão? Verdade. Então, Paulo estava preocupado que os irmãos, além de ser fortalecidos através do Espírito, ter Cristo habitando permanentemente, que eles fossem edificados do verdadeiro amor. E o amor aqui que Paulo está falando é o amor ágape, ou HP, é o amor supremo, o amor de Deus. Para confirmar esse tipo de amor aqui, que é o amor supremo, nós temos, irmão Ademir, lá em 1 Carta aos Coríntios 13, versículos 1 ao 3, aliás, versículo 13, né? Versículo 13, uma definição deste amor, uma amostra da amplitude deste amor. Por favor, leia para nós. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Muito bem. Então, o amor aqui, o que é o amor? O amor é aquele sentimento, né, de misericórdia, de perdão, de renúncia,
né, de ceder. É isso que Deus quer de nós. Vivemos uma sociedade onde, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais degradando-se entre si. Existe um clima de terror implantado no nosso país. Em meio aos cristãos existem certas práticas que, infelizmente, não demonstram que o amor de Deus está ali presente. Porém, eu quero dizer para os irmãos que nos assistem nessa manhã, queridos, peça ao Espírito Santo que Ele produza em você esse verdadeiro amor. E esse amor, ele vem acompanhado de diversas facetas. Como diz lá em Gálatas 5:22, o amor, o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São as características do amor verdadeiro. O que fazer para vivenciar essa realidade? Peça ao Espírito Santo, dê lugar a Ele, e Ele vai fazer com que você seja cada vez mais crescentes neste amor. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado no amor. Vamos dar prosseguimento sobre esse ponto, alguma observação? Está pacífico. Próximo, 2.2, arraigados e fundados em amor. Primeiro, nós vimos aí o que é o amor cristão. É o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vimos que esse amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, né, Marimir? E o que temos que fazer? É viver. Aí eu quero convidar o irmão Edmir para ler aí 2.2, né? Arraigados e fundados em amor. Lê, por favor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Isso. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada Muito bem. E uma casa bem alicerçada. Indica que, sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Isso. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. Esse versículo está na leitura bíblica em classe. Sim. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Foge totalmente à razão humana. É algo que vai além do meramente humano. Porém, queridos, não é algo impossível. Vou repetir. Se você é templo, morada, habitação do Espírito Santo, você tem, eu e você, nós temos condições de dia após dia, paulatinamente, progressivamente, vivenciar este amor que aqui nós estamos falando. Bom, Silas, faça seus comentários, por favor. Olha, pastor Paulo queria que a igreja colocasse em prática esse amor. Mas não basta você ter muito amor, está cheio do amor. Mas se não colocar em prática aquele amor, era isso que ele pede, para que a igreja praticasse esse amor. Isso. Para que os demais olhassem para a igreja também de outra forma. A pessoa cheia de amor. Quem tem amor, pastor, perdoa. Isso. E Paulo compreendia tão bem esse amor, que ele certamente, como o irmão falou no início aí, ele queria fazer uma comparação. Qual é o tamanho desse amor? Qual a profundidade? Muito bem. Não tem, é imensurável, não tem medida esse amor. Mas mesmo assim ele queria que aquela igreja praticasse este amor. Muito não bem. adianta eu falar que tem amor e não praticar essa essência que é o amor. Interessante, irmão Sila. Lá em Coríntios, capítulo 13, verso 1 ao 3, lá Paulo busca mostrar o seguinte, que você pode fazer o que fizer, mas se você não tiver esse verdadeiro amor, não adianta. Aos olhos de Deus, queridos, você, infelizmente, não está, digamos assim, condizente com o que Ele quer. Lê para nós, por favor, querido. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 1 ao 3, texto bem conhecido, nos diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tinha.
E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que Paulo está dizendo? Paulo aqui não está falando do amor eros, o amor filia, o amor humano, o amor efêmero, o amor racional. Não. Está falando do amor supremo, aquele amor que Jesus disse, que se nós amarmos uns aos outros, verdadeiramente seríamos seus discípulos. E o que chama a atenção, queridos irmãos, que lá, dando continuidade, o apóstolo Paulo, no capítulo 13, no verso 4, ele vai descrever, irmão Ademir, irmão Silas, o amor que Deus quer que nós vivamos. Observe, 1 Coríntios 13, verso 4, diz Paulo, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Versículo 6, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E aí ele conclui dizendo, este tipo de amor, que é o amor que Deus quer que nós vivamos, Paulo diz, versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Alguém vai dizer, pastor, é impossível viver esse amor. Sim. Dentro do aspecto humano, dentro do âmbito do racional, da lógica humana, de fato, é um amor que nós não temos condições de viver. Mas lembre-se, você é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos 5,5 que o amor de Deus está derramado, foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O amor aqui é o mesmo ágape, ou ágape, como queira. É o mesmo amor aqui de Coríntios 13. E alguém vai perguntar, mas pastor, o que eu tenho que fazer para ter esse amor? Dê lugar a Deus. Submeta a palavra do Senhor. Lute com as suas próprias paixões. Lute com as suas próprias limitações. E você vai ter condições, porque Deus vai te ajudar. Porque em você está o Espírito Santo e o próprio Jesus habitando. Você tem temos múltiplas condições de viver essa realidade. Escute, não é 100%, mas enquanto estivermos neste mundo, temos que dia após dia, né, irmão Ademir? Cultivar essa faceta do amor. Alguma observação? Não, à medida que nós vamos exercitando o amor, exercitando o amor, você é a palavra, exercitar. Ele vai nos inundando. Isso. E, irmão, quem pratica o amor é outro tipo de pessoa. Outro tipo de pessoa. Ele mesmo se sente bem. E o Espírito Santo que habita nele também vai dar força para ele continuar amando, vai inundando ele, porque ele vai exercitando este amor. É interessante, queridos irmãos, para corroborar com o que o nosso amado irmão Silas disse, olha aqui, o Paulo descrevendo a característica do amor. O amor, aqui ó, é paciente. Se você é uma pessoa impaciente, então peça ao Espírito Santo paciência. Aleluia. Outra característica do amor, o amor não se conduz inconvenientemente. Quem tem o amor de Deus derramado em seu coração é uma pessoa equilibrada. Sim. No falar, no agir. Ela é uma pessoa que glorifica a Deus. Outra qualidade do amor, o amor, ele não se alegra com a injustiça. Quem tem o amor de Deus derramado no coração, não aplaude, não bate palmas quando alguém sofre, ao contrário, sofre com os que sofrem, chora com os que chora, se alegra com os que se alegram. Intercede por eles. Isso, é isso que o apóstolo Paulo está pedindo, que esse amor fosse cada vez mais forte, abundante no coração dos cristãos. E é esse tipo de amor, queridos, que está faltando nos dias atuais. Quantos irmãos nossos que estão sofrendo, desempregados, muitos estão vivendo uma verdadeira neurose, preocupados com o amanhã. E agora é o momento de você exercitar o seu amor. Esse amor também nos ajuda a perdoar. Então, queridos,
É esse tipo de amor que Paulo está pedindo. Que Deus, obviamente, que os corações dos cristãos de Éfeso sejam, né, fundamentados, edificados. Alguma observação sobre esse ponto? Não, está passivo. Vamos passar para o nós 2.3. estamos bem em cima do A horário também, né? intensidade desse amor. O senhor pode ler para nós, por favor? A intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Coisa, hein? A ênfase recai em Cristo, a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. Muito bem. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir esta meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Muito Deus. bem. Antes de passar para a professora Cecília fazer esses comentários, queridos irmãos, eu quero ler Efésios 3, verso 18, diz, a fim, olha só, Paulo, né, no versículo 17, ele ora para que Cristo habite nos corações dos cristãos. Primeiro, ele ora para que o Espírito Santo fortaleça o interior, os corações dos irmãos. Segundo, para que Jesus habite permanentemente. E ora para que ele seja arraigado e alicerçado de amor. E aí o versículo 18 diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos, olha só, qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Irmão Silas, é com o senhor. Pastor, é por essa razão que a igreja, que nós, os crentes, irmãos, devemos ser cheios do Espírito Santo. Isso. Você sendo cheio do Espírito Santo, você vai ter comunhão com Deus. Você tendo essa comunhão, você vai exercer esse amor, você vai ter mais amor, mais poder, mais fé, mais firmeza na palavra e mais firmeza para andar neste mundo tenebroso. Porque você tem comunhão com Deus. E você tendo comunhão com Deus, irmãos, olha, é difícil você errar o alvo. E que chama a atenção aqui, é importante que os irmãos atentem bem para isso. A oração do apóstolo Paulo pela igreja diz respeito para que o Espírito Santo fortaleça o seu interior dos cristãos, seus corações, sua alma, seu espírito, sua mente, para que Cristo habite permanentemente, e o versículo 17 diz, e para que eles fossem arraigados, edificados, alicerçados no amor. Agora vem um detalhe, que o versículo 18 diz, né? Se esses três pedidos de Paulo se concretizassem na vida dos irmãos, viria o resultado, né? Poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Então, a única forma, querido irmão, de eu e você entendermos o plano de Deus para nós e para todos, é, obviamente, deixando o Espírito Santo dia após dia trabalhar o nosso interior. Segundo, não é? Permitir que Jesus reine, domine em nossos corações continuamente como Senhor. E terceiro, permitir que o próprio Espírito Santo que está em nós, né, nos edifique, nos arraigue no amor de Deus. Assim o fazendo, nós teremos condições de cumprir aquilo que Deus quer que nós cumpramos. Pastor Isidro, Sim, por não. me permita uma colocação dentro Ok. desse subtópico 3, Certo. na expressão intensidade do amor de Cristo. Muito bem. Assim como outras expressões, eu concordo que o pastor Douglas, que é o comentarista da lição, né, foi Certo. muito feliz. Sim. E ressaltando que o pastor Silas falou no início sobre este amor de Paulo, né, esse desejo, né, porque ele experimentou uma conversão. Ele experimentou a intensidade desse amor, né, no seu coração. Então, o desejo dele. E eu me lembrei, se me permite, pastor Isidro, pastor Sila, do hino 541, vou só citar o verso, o primeiro dele, que nós cantamos sempre nas nossas santas ceias, diz assim:
no Calvário contemplamos nosso meigo Salvador. Ó revelação de amor. Muito bem. Né? Diz assim: o mistério há tanto oculto, Deus em Cristo revelou. Ó revelação de amor. E Maravilha. o coro encerrando diz assim: Calvário, Calvário, ó grande dor, Calvário, Calvário, ó revelação de amor. Maravilha. Então, eu creio que aqui José Pimentel de Castro, que escreveu esse hino, né? Ele tinha esse amor, né? essa intensidade. visão. Então, assim como o Aprendi isso apóstolo aí, né? Paulo, né? Isso. Ele tinha na sua vida este amor que o atingiu, né? Então, esse desejo para que também este amor pudesse ser constante na igreja. E detalhe, irmão Ademir, esse mesmo amor que foi derramado no coração de Paulo, foi derramado no meu e no seu coração. Vamos fechar esse ponto, passar para o próximo, né? Síntese do tópico 2. Nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Graças a Deus, passemos para o último tópico, que é: a bênção de Deus excede o pensamento humano. A introdução diz: em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Mande-me 3.1, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Maravilha. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Isso. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. Finalizando, a grandeza do poder do nosso Deus é capaz de... vou repetir. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder, ou responde, né, para além das mais corajosas orações. Muito bem. Moceiro, é com o senhor. Meu pastor, é o seguinte: Paulo, ele tinha tanto conhecimento desse amor, e às vezes praticava, então ele queria, como se quisesse inculcar na nossa mente Isso. o tamanho, o poder, a magnitude, a profundidade, a riqueza e o conhecimento daquilo que Deus Muito bem. é capaz de fazer pelos seus, pelos salvos. Muito Ele bem. queria que todos tivessem essa compreensão. Então, irmãos, se nós temos esse amor, nós somos privilegiados. E devemos também orar pelos demais. Muito bem. Era isso mesmo. Fechando isso aqui, Fechar o mesmo. Paulo aqui está dizendo o seguinte, né? Diante de tantas bênçãos, diante do agir, do trabalhar, do operar de Deus, nossos corações, devamos entender que Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o Pai da eternidade, Ele está no controle, depende apenas de nós darmos lugar a Ele. E fechando esse ponto, quero convidar o pastor David para ler aí Efésios 1:3. Olha, lá em Efésios 1:3, Paulo já fala da bênção do que Deus tem para aqueles que nele servem. Lê para nós aí, para fechar esse ponto aqui. A dimensão das bênçãos de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Isso. o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que Deus tem coisas tremendas, maravilhosas para nós. Agora, é óbvio, nós precisamos seguir o passo a passo que ele propõe. Para nós ganharmos tempo, que a hora está bem avançada, vamos para o 3.2, né, que é o convite para adoração. Mais uma vez, Bodemir, lê para nós aí, por bondade. O convite para a
oração. Isso. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo, Sim. em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, que foi capítulo 3, versículo 3 a 5. Das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, Certo. da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Professor Silas, é com o senhor. Pastor, quando Paulo pede essa adoração, quer dizer, o crente, quando ele enfatiza, exercita a adoração, essa adoração ele aproxima mais de Deus. Nessa adoração ele agradece, ele cultua, ele louva e glorifica a Deus. Muito bem. Nessa adoração. Muito bem. Então Deus se agrada do adorador, da adoração. Aqui está incluído todas as atitudes de um crente Muito que adora bem. a Deus. É como se Paulo, dentro do que Deus fez, do plano, do mistério revelado a ele, da maravilha de Deus formar um corpo de judeus e gentios, diante de tudo isso, diante do poder do Espírito Santo que fortalece, de Cristo que habita no crente, dando força e graça, diante de tudo que Deus quer fazer em termos de bênçãos espirituais, aqui é bênção espiritual, na vida do cristão, ele só tem que o quê? Dar glória a Deus. Agradecer, Aí ele convida adorar. todo mundo, vamos adorar esse Deus, porque só Ele tem poder para tal, não é isso? Verdade. Isso Muito que bem, ele meu fala irmão. mesmo. Assim também, meu irmão, diante das bênçãos, das maravilhas que Deus tem operado na sua vida, tenho certeza que Deus tem feito maravilha na sua vida, tem curado, tem salvado, tem sustentado, tem fortalecido, tem dado graça. Glorifique a Deus, adore o Senhor, porque a Ele a honra, a glória para todos sempre. Vamos dar prosseguimento? 3.2. A glória devida a Deus. Muito bem. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Muito bem. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. Muito bem. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Isso. Em oração, em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de oração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo o sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Não é a igreja, não é a sua vida, não é nós, não é o ser humano que tem alguma condição, alguma capacidade, é Deus. Se temos alguma coisa, queridos, é Deus quem nos dá. Se temos saúde, se temos bens materiais, se temos conforto, se temos algumas coisas que outros talvez não tenham, não é porque somos bons, é porque Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Então vamos agradecer a Deus, né, irmão? Perfeitamente. E o verdadeiro amor leva-nos a ser grato a Deus por aquilo que somos. Uma das coisas que mais entristece a Deus, queridos irmãos, é a ingratidão. Verdade. Não, eu tenho isso porque eu mereço. Nós não merecemos nada. A misericórdia do Senhor, diz Lamentações, é a razão de não sermos consumidos. E aí eu quero sintetizar aqui dizendo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Como está em Romanos 11:36. Irmão Silas, é com o senhor. É o seguinte, o crente que ora, que adora, ele é um crente avivado. Sim. Olha, lá nas lições anteriores, quando Paulo estava iniciando o seu ministério, ele falava que o corpo de Cristo é formado com a pedra principal, e nós somos pedras vivas. Isso. E nós exercendo a adoração, o louvor, glorificando a Deus, agradecendo,
nós somos pedras vivas e estamos edificados e edificando também a igreja. Mas vai ser uma igreja avivada, uma igreja que opera, uma igreja poderosa. Isso. São feitas de crentes e pedras vivas. Muito bem. E a pedra viva é uma pedra dinâmica. Dinâmica, é. Coisa dinâmica, assim, que vai enfervescendo a igreja, a adoração, o louvor, a gratidão, tudo isso. Muito bem. Para fechar esse ponto aqui, enquanto o pastor Ademir vai procurando aí Salmo 115:1, é importante, lá em Salmo 6 dizem, tudo é graça. Querido, dê graças a Deus por tudo. Seja grato a Deus por tudo, pelo fôlego de vida, pela sua existência, pelo alimento, pelo dia de hoje. Tudo é para Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. Não é isso? Verdade. O que diz lá o Salmo? Está aqui, ó. O Salmo 115. Salmo 115, versículo 1, esse Salmo 115, né, ele enfatiza a glória do Senhor. Isso. No versículo 1 diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Isso. Por amor da tua benignidade e da tua verdade. Querido irmão, adore a Deus, glorifique a Deus pela salvação da sua alma, glorifique a Deus por você ser o templo do Espírito Santo, glorifique a Deus porque Jesus está no controle da tua vida, glorifique a Deus porque tudo que você é, tudo que você tem, ou que você será, tudo é porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Síntese do tópico, por favor, faça a síntese do tópico. É a síntese do tópico. Isso. As bênçãos espirituais são ilimitadas, estão disponíveis ao cristão, e somente o nome de Cristo deve ser eternamente glorificado. Muito bem, queridos irmãos, chegamos ao término, na conclusão de mais uma lição, da lição 10. Mais uma vez eu peço ao pastor Ademir, nosso co-pastor, para ler para nós a conclusão. A conclusão. A ousada intercessão de Paulo anela o fortalecimento da igreja. Muito bem. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Muito bem. Ou seja, o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Ok, então nós vimos aí, querido, quero concluir minhas falas, depois passar para o pastor Silas fazer o término, dizer para os irmãos o seguinte, que Paulo orou, preocupado com a situação espiritual da igreja, orou, né? Primeiro, para o fortalecimento de poder, para que a presença plena de Cristo fosse cada vez mais atuante, né, para que o amor de Deus fosse cada vez mais contínuo. Nós também, meus irmãos, devemos interceder pelos eleitos, pelos salvos, para que eles sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo, para que os irmãos vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, nos recomenda em Efésios 6,18, a estar orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica, aí o detalhe, por todos os santos. Portanto, irmãos, oremos uns pelos outros, peça para que Deus visite aquele irmão, aquela irmã que está fraco, que está desanimada, peça que o Espírito Santo os fortaleça, peça que Jesus os guie e peça para que eles sejam cada vez mais edificados em amor, porque assim o fazendo, nós estamos praticando o verdadeiro cristianismo, que é amar uns aos outros. Muito obrigado pela oportunidade. Passo para o irmão Sila fazer as suas considerações finais. Bom, graças a Deus chegamos mais no término de uma escola dominical, nesse estudo maravilhoso. Eu convido os irmãos para o próximo domingo, é o dia 14, lição número 11, nós vamos estudar uma lição maravilhosa, irmãos. Olha, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Irmãos, não perca essa lição. Comece a estudar desde logo, para que no domingo você esteja com essa lição na cabeça e estudar melhor e compreender melhor essa lição. Nós vamos então encerrar essa escola dominical abençoada, e o pastor Osival já está aqui conosco. Ele vai fazer uma oração final e suas considerações e dar outros avisos. Glória a Deus, que maravilha, meus irmãos. Graças a Deus por esta escola dominical, por tudo quanto aprendemos nesta manhã, que essa palavra possa ficar gravada em nossos corações.
reforçando o aviso que eu dei no início, que a nossa CPAD, a loja da CPAD está aberta e esperando ali os irmãos, atendendo os irmãos com muita alegria. E o nosso gerente, o presbítero Daniel, mandou para nós um livro que tem o título Exegese para quê? Então, um livro muito bom. São 21 estudos textuais, exegéticos e teológicos do Novo Testamento. Eu vou colocar aqui para que você veja. E esse livro nós vamos sorteá-lo domingo à noite. Então aguarde, né? Fique na expectativa, esse livro pode ser seu. Então, domingo à noite nós vamos estar sorteando esse livro. E eu creio que você pode ser o ganhador desse livro, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe. E nós vamos orar agradecendo a Deus por esta rica lição, né, que aprendemos nessa manhã. Senhor Deus e Pai, Senhor Deus, queremos te agradecer por esta manhã tão abençoada. Senhor, por essa lição que tanto tem falado aos nossos corações. Senhor, abençoa os nossos ouvintes, abençoa, Pai, as famílias, abençoa aqueles irmãos que no momento não podem estar aqui na igreja de forma presencial, mas que possa ir na sua casa, sentir a tua graça, o teu poder, sentir edificados, Senhor, consolados, ó Pai, e também exortados. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, e todos digam comigo, amém. Adebe há 60 anos, conservando a chama pentecostal, a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos.